Olá pessoal, tudo bem? O assunto de hoje é sobre seletividade alimentar para pessoa com autismo, tá? Vou estar falando para vocês as principais causas e as deficiências de alguns nutrientes que interferem nessa questão. Bom, quais são as principais causas, né? Assim como toda e qualquer situação, sempre existe uma causa, existe uma justificativa. Por exemplo, a primeira coisa que tem que se observar são questões orgânicas, causas orgânicas, digamos assim, refluxo, má absorção, má digestão, doenças gastrointestinais, doenças inflamatórias, e uma das principais causas são as alergias na pessoa com autismo. É uma das principais causas, tá? Por exemplo, alergia ao glúten, alergia à proteína do leite, ao glúten e à caseína, que são proteínas grandes, extensas, difíceis de digerir, e que por uma permeabilidade intestinal, essas proteínas são absorvidas pelo nosso organismo e causando aí uma comunicação, né, diferente, com preferências para determinados alimentos. Isso também é uma causa de seletividade. Refluxo, má digestão, doenças inflamatórias, amígdala grande, por exemplo, dor abdominal. Nós que temos, né, a fala, que sabemos expressar, que sabemos falar, que temos a fala, vamos dizer o que a gente está sentindo. Por exemplo, para criança autista que não fala, né, tem aí outros tipos de comunicar, ou às vezes tem essa questão da comunicação bem deficiente, fica muito complicado. E isso eles podem expressar de diversas maneiras, tá? Por exemplo, com irritabilidade, agressividade, choro, grito, inquietação, dificuldade para dormir. Então a gente tem que se atentar com essas questões das causas orgânicas, observar primeiramente as causas orgânicas e tentar ajustar isso. Porque isso pode gerar, por exemplo, uma má digestão quando comer determinados alimentos, né? Essa criança, esse adolescente vai criar uma aversão a esse determinado alimento, não vai aceitar esse determinado alimento. Ou tem crianças também que tem uma questão de cor, ou tem a preferência por determinados tipos de cores de alimento, né? Por exemplo, só prefere alimentos amarelo ou verde, ou num alimento amarelo ali, por exemplo, você coloca uma cor que sobressai muito, um tempero verde, por exemplo, numa batata, né? Uma batata ensopada. A criança vai perceber e vai separar, ela não vai aceitar. Então, essas questões orgânicas, na questão da seletividade alimentar, a gente precisa trabalhar com muito cuidado e com muita cautela. E muitas das vezes os pais ou profissionais já falam assim, retira de imediato o alimento. E a gente não pode fazer isso. Principalmente quando essa criança ou esse adolescente é um seletivo extremo, que só come 2, 3 tipos de alimentos. Isso, acredite, né? Existe crianças assim, que come menos que 15 alimentos. No máximo 15 alimentos, é um seletivo extremo. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, no decorrer de fazer a mudança, né, do alimento dessa criança, dessa pessoa com essa questão do autismo, porque se ele só come aquele alimento, eu não posso retirar de imediato. Eu tenho que tentar ao máximo substituir, ou então ir alterando aquele alimento aos poucos, para que essa criança possa criar aí interesse em comer esse alimento de outras maneiras e devagar, muito vagarosamente, despertar o interesse por outros tipos de alimento. Às vezes, por exemplo, só come uma cenoura em palito ou a batata frita em palito. Eu vou tentar modificar essa batata e aos poucos, não pode ser de uma vez. Por exemplo, só como batata frita, hoje eu vou colocar purê de batata. Só como batata frita em palito, eu vou cortar a batata no meio, só isso, não. A batata frita, por exemplo, e ali você vai colocar um pedacinho da batata em cubinhos ou em palito, para ele ir se familiarizando com essa questão, com essa mudança, para aos poucos ele começar a despertar o interesse por outros alimentos. Eu costumo dizer assim, que você não pode retirar de uma vez ou colocar de uma vez. É uma questão de muita persistência, muita, né, digamos assim, cautela com essa questão da seletividade alimentar, que é muito comum na pessoa autista, tá? A questão, por exemplo, de alergias alimentares são uma das causas principais, porque, por exemplo, a glúten e proteína do leite, a caseína do leite, que são proteínas de difícil digestão e proteínas grandes,
que por uma permeabilidade intestinal, o intestino que não está saudável, né, tá aí com uma desbiose, alguma coisa nesse sentido, por uma permeabilidade, essas proteínas grandes e extensas, sem ser digeridas, são absorvidas pelo nosso organismo e desempenhando aí, digamos assim, um papel de comunicação, de afeição por determinados alimentos. A criança são aí que a gente chama de opioides, né? A criança vai preferir determinados alimentos. Então a gente tem que verificar se tem alguma alergia alimentar nessa questão, tá? Isso é verificado também na seletividade alimentar da pessoa autista, são as questões motoras, aí que eu digo que entra a equipe multidisciplinar, né? A terapia ocupacional, a fonoaudiologia, nutricionista, entre outros profissionais. Uma criança que está acostumada a se alimentar com alimentos líquidos ou alimentos cremosos desde a infância e hoje tem 3 anos de idade, só come aquele tipo de alimento, provavelmente existe aí uma deformidade nos músculos da face. E quando você começa a introduzir alimentos novos, essa criança tem uma dificuldade para mastigar, até mesmo para envolver a língua na boca, para estar mexendo ali, misturando o alimento, para poder mastigar e deglutir, tem essa dificuldade. Cansa, gera, né, esse músculo da face que faz o processo da mastigação junto com os dentes, vai gerar uma certa canseira, porque esse músculo está muito fraquinho, digamos assim, não está fortalecido, acostumado com a mastigação. Então isso também é uma questão, a questão motora tem que ser verificada, a questão de postura tem que ser verificada, sensibilidade a talheres, tem crianças que preferem pegar o alimento com a mão, às vezes por uma questão até de temperatura, tanto do utensílio, tanto do alimento. Isso é uma questão muito importante também. O talher costuma ser gelado e a criança pega o metal gelado, não aceita, né? Gera uma desconfiança, não gera conforto. Assim como determinados alimentos, na mesma textura, quem tem autista sabe disso, que as crianças autistas têm afeição com rotinas, coisas iguais. Se mudar aquilo, causa um problema, né? E se está acostumado a comer com a mão e você começa a oferecer o talher, isso vai gerar uma dificuldade também para aceitar a alimentação, podendo não aceitar a alimentação ou só aceitar a alimentação que ele consegue pegar com a mão. Então a gente tem que ter muito cuidado e muito devagar e muita persistência para estar mudando isso, para a gente estar introduzindo alimentos novos, tá? Outra questão, se não come determinados tipos de alimento, provavelmente essa criança tem deficiência de alguns minerais importantes, como por exemplo o zinco. Se é uma criança que come só 5 alimentos, ela tem deficiência de muitas vitaminas, de muitos minerais, aí muito importante. O zinco, por exemplo, interfere na palatabilidade, né? Em questões funcionais do cérebro, entre outras milhares de questões. Se a criança está deficiente de zinco, ela não vai sentir o gosto dos alimentos e não vai perceber o cheiro dos alimentos. Então ela não vai ter interesse por aquele determinado tipo de alimento e por outros montes de alimentos, né? E vai ficar deficiente cada vez mais a alimentação dessa criança. Então a gente está verificando através de exames laboratoriais algumas vitaminas e minerais muito importantes. De vitamina, por exemplo, eu diria que a vitamina D é muito importante, que desempenha uma série de funções, controla muitas funções do nosso organismo. Por exemplo, uma criança que não faz nenhuma suplementação com vitamina D, uma criança que não toma sol, né? Então ela é deficiente em vitamina D. Por que eu estou falando isso? Porque os alimentos têm uma porcentagem mínima de vitamina D. Nós precisamos tomar sol para sintetizar a vitamina D. E a vitamina D desempenha muitas funções do nosso organismo, entre elas funções do nosso sistema imunológico, tá? Funções neurológicas fundamentais. Aí o que deixa mais assim, às vezes os pais não compreendem, ou até mesmo os profissionais de saúde, que a criança está com a estatura correta, está com o peso correto, ou às vezes até acima do peso. E isso às vezes não é demonstrado nos exames laboratoriais que a gente solicita. Mas o que a gente tem que pensar aí? Essa criança está com atraso na fala, essa criança está com atraso no seu desenvolvimento, ou seja, a quantidade de nutriente que está indo é só para as funções necessárias, de crescimento, de crescer, né, na estatura que tem que crescer, de ganhar peso do jeito que tem que ganhar, mas está deficiente para desempenhar outras funções que são importantes no nosso organismo. Por isso que a gente tanto fala de questões dos alimentos naturais e frescos, e introduzir isso de forma muito devagar, junto com a terapia ocupacional, né, e outros profissionais.
Questões sensoriais. Estamos acostumados, todo mundo ouve falar nos 5 sentidos, que é o tato, o paladar, a audição, né, o cheiro, percepção do cheiro, né, esses que são os sentidos que estamos mais acostumados, mas tem os sentidos ocultos, que está relacionado a alguns órgãos, a funções sanguíneas. Por exemplo, a criança não tem a percepção de fazer xixi, ou de evacuar, ou não tem a percepção de se está saciado ou não, ou se está com fome ou não. Tudo isso a gente precisa avaliar na seletividade alimentar. São questões muito importantes e que às vezes é o último os pais dar início no tratamento. E é um dos principais, devem ser um dos primeiros a ser, né, ali, junto com a equipe multidisciplinar, ter um olhar diferenciado. Não é o último, tem que ser o primeiro, porque precisa disso para as determinadas funções e para as determinadas evoluções dessa criança autista que tem essa questão da seletividade alimentar. Precisa de imediato ser cuidado e atendido por um profissional. Outra dica, pessoal, também que eu gostaria de falar para vocês é sobre alimentos transitórios. A criança está acostumada a comer determinado tipo de alimento, você pode estar ali colocando outro alimento junto com aquele que ele está acostumado a comer para despertar o interesse por outros tipos de alimento, aí que a gente chama de alimento transitório. Por exemplo, só come o macarrão. Será que não seria o caso de adicionar outro alimento parecido, na mesma cor, nas mesmas características, junto com aquele alimento? Ou come o pão? Será que não seria o caso de colocar um pão com queijo? Né? Aí pode ser que ele desperte interesse em comer o pão com queijo. Daqui a pouco você coloca no prato o pão e o queijo separado, ou no macarrão, um macarrão com molho, um macarrão com tomate, né? Daqui a pouco está despertando interesse no macarrão com tomate. Você pode fazer um molho mais claro, né? Colocar outra coisa, alimento transitório, quando a gente adiciona um alimento muito parecido com outro, porém com valores nutricionais mais diferentes, para agregar ali mais nutrientes no prato dessa criança, que é muito seletivo, que come poucos alimentos. Essa questão do alimento transitório também é muito importante, muito bacana e dá muito certo. E paciência, gente, muita paciência, porque isso demora acontecer, essas questões de aceitar outros alimentos, ou mesmo que sejam os mesmos alimentos, mas de forma diferente, é muito importante. Eu sempre deixo bem claro que é interessante que comece pelos mesmos alimentos que a criança está acostumada a comer. Não retire, mesmo que seja um alimento ruim, mesmo que seja um lixo de alimento, assim, falando assim, né? Porque tem determinados alimentos que não é alimento, é um produto alimentício. Então a gente tem que admitir que aquele alimento não é saudável. Mesmo que ele come esse alimento saudável, tem como estar modificando, alterando, para que evite, por exemplo, se eu retirar de uma vez, ele não vai aceitar nenhuma coisa nem outra. E a criança vai ficar com fome. A gente não pode deixar com fome, né? Uma coisa é tratar um autista, outra coisa é ajudar uma criança que não tem nenhum transtorno. É muito diferente. Vou deixar com fome? Não, não é deixar com fome, mas deixar o mais confortável possível, tentando adaptar outras questões. Com fome já. A questão sensorial, muitos autistas têm a questão de percepção muito forte do cheiro de determinados alimentos. A mãe começa ali a preparar os alimentos e a criança começa a babar mesmo, né? A fazer vômito, porque ela tem percebe o cheiro de maneira que outras crianças não percebem, que nós não percebemos. Então, um cheiro muito forte, isso também pode gerar uma negação. Outra questão também importante é a questão da temperatura dos alimentos. Algo que pode parecer para mim muito quente, muito o normal, para ele é muito quente. Então a gente tem que ter o cuidado de oferecer. Será que não seria o caso de oferecer alimentos mais frios? Tem que observar e descobrir qual é a temperatura que ele consegue, né, aceitar melhor aquele tipo de alimento, um mingau, qualquer tipo de alimento. Tem essa questão da temperatura, tem a questão também de comer com outras pessoas junto, né? Não aceita muito bem essa questão de estar todos reunidos. Tudo isso tem que ser feito mudança, mas eu digo sempre, respeitando o momento da pessoa, né? Da criança, do adolescente. Eles têm os momentos deles e com ajuda isso vai mudar. Edilei, meu filho só come determinado alimento, só gosta de pizza ou só gosta de alimentos que tem um paladar muito característico. Uma das coisas importantes, foi isso que começou a ser ofertado para essa criança. E ele criou um certo conforto, para ele é confortável, é legal comer só aquele tipo de alimento.
porque foi isso que ele se acostumou e é isso que o paladar dele adaptou, até por uma questão, principalmente se for alimentos industrializados, tem a questão aí da adição do glutamato, que ajuda a ter um gosto, percepção de um gosto melhor dos alimentos. Esses alimentos industrializados têm essa alteração do paladar e que agrada muito as crianças, principalmente as crianças autistas. Esses alimentos que contêm muito corante, muito conservante, eu costumo falar muito em toda palestra que faço, eu costumo mencionar muito essa questão dos corantes, dos conservantes, gente. Isso é muito sério, gera as alergias alimentares, às vezes é algo que você não consegue perceber de imediato, que não dá uma resposta imediata, mas no fundo, no interior, está causando uma mudança muito grande, uma mudança na questão do metabolismo, de surgimento de algumas doenças, de surgimento de alguns comportamentos que não são, né, interessantes para a criança, que modifica todo o ritual, toda a rotina daquela criança. Pode alterar no sono, pode se tornar a criança mais irritada, mais agressiva. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de alimento. É um assunto muito sério, que deve ser levado a sério. Nós profissionais temos que estar sempre falando isso e os pais abertos a ouvir. E seria muito bom se compreendesse essa questão da alimentação, que isso é fundamental para muitas questões. Não é só terapia com a TO, você não tem que se preocupar só com a fala, só com o andar. São outras questões que, para essas questões funcionar, depende uma das outras. Então, é muito fundamental, é muito importante que a equipe multidisciplinar atenda essa criança autista com muito cuidado, com muita cautela, muita atenção e sempre visando a evolução, mesmo que ela seja devagar, né? A nossa ideia é essa, o nosso objetivo é esse, ajudar para evoluir, mesmo que isso seja devagar. Bom, o que eu gostaria de deixar para vocês é isso. Deixo aqui, fico aberta a dúvidas, a perguntas. Quem tiver algum interesse de perguntar algo a mais, estou disponível para isso. Espero de alguma maneira ter ajudado, tá? E por hoje é isso. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!